Muito obrigado, Pai, pela tua graça, obrigado pela tua manifestação de amor, obrigado pela tua misericórdia sobre nós, Pai. Somos indignos, não somos, ó Pai amado, merecedores de nada, mas o Senhor, pela tua infinita graça e misericórdia, tem nos alcançado. E pelo teu favor imerecido, Pai, tem criado uma condição para que saiamos de ambientes de pecado, ambientes de dor, de fracasso, de frustração, porque através de Jesus Cristo nós podemos acessar coisas novas, rotas novas, destinos novos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pela tua graça. Nos cobre com o teu sangue. Tenha misericórdia de nós e nos ajuda, Pai, nesta noite, para que ouçamos a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Boa noite, irmãos aí da internet aí. Tá tudo bem aí? O som, tudo em ordem? Estão ouvindo? Tá bem aí? Tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, nós estamos na contagem do Homer e nós temos falado diariamente que aquela contagem, aqueles 49 dias até chegar em Pentecostes, é uma porção diária que o Senhor tem para nós e que nós precisamos acessar isso. Então, tem uma porção diária de Deus, do céu, para mim e para você, todo dia, que você precisa comer, que você precisa se alimentar. Assim como aquele prato de arroz, feijão, sua carne, sua mistura, que você come, você precisa, o ovo. Aquilo lá que você come, você precisa daquilo. Esse alimento, eu tenho entendido cada dia mais, independente da contagem do homem, mas nós precisamos nos alimentar todos os dias da presença de Jesus Cristo. E agora nós estamos nesse tempo, nessa temporada, nesses 49 dias, hoje, se eu não me engano, foi o 21º, e nós temos então mais 28 dias ainda depois Pentecostes, no 50º dia. E para que isso? Para que Deus deixou isso? Por que Deus estabeleceu isso? Para que nós entremos em um lugar em Deus, onde nós temos condições de ter nutrientes para avançar. Para que eu tenho que comer? Para você ficar forte, ter nutriente, ter força, ter resistência para trabalhar, para fazer a sua vida. E espiritualmente, a mesma coisa. Eu não gosto muito de comer espiritualmente. Fica umas 2 semanas sem comer fisicamente, para você perceber como vai ficar seu corpo. Se você aguentar, né? 2 semanas. Porque às vezes com 3 horas, a pessoa entra em desespero. Preciso comer alguma coisa. Então é uma coisa assim, você fala de jejum, chega a arrepiar. Você fala, não, preciso comer. Mas espiritualmente parece que não precisa. Parece que está tudo bem. E não está tudo bem. Você precisa comer todo dia. Amém? Então, em nome de Jesus, que hoje nós tenhamos aí essa porção, essa palavra, que isso realmente seja um nutriente para a nossa vida e que nós, assim, nos alimentemos em nome de Jesus Cristo. Para quem eu não pedi perdão ainda, pedi perdão para as crianças lá, que nós não conseguimos fazer a escolinha hoje, viu? Sara, Samuel, perdão em nome de Jesus. E perdão para os irmãos também da internet, para os irmãos que estão assistindo lá, a gente não ia conseguir fazer hoje de manhã, porque a programação de ontem, nossa, veio em casa o Matheus, a Letícia, o Rúrico, o William, o Lucas, nós ficamos um tempo, mas assim, a minha programação era até umas 2 horas da manhã, encerraríamos e vida que segue. Mas o Matheus saiu de casa, era 6h44. Nós amanhecemos ali, o Rúrico foi embora, o William foi embora, o Lucas foi embora, foi indo embora. 2 e pouco da manhã, tinha ido todo mundo embora, exceto o Matheus e a Letícia, que foram embora 6h44. Graças a Deus foi uma bênção, foi muito gostoso, estávamos ali conversando, brincando, mas a gente não tinha condição de fazer, por isso que eu pedi para a pastora, acho que era 5 e pouco, falei, ó, manda no grupo lá que não vai ter o Homer de manhã, nós não vamos aguentar. Amém? Então me perdoa aí, porque quem levantou, né, se programou, me perdoa em nome de Jesus. Amém? Esses dias o Matheus me falou de uma palavra que foi pregada na igreja dele, e eu não ouvi a palavra, não sei nada da palavra, mas assim, dentro daquilo que é, pelo menos o comecinho, né, daquilo que ele me falou, o Senhor me deu uma palavra, um entendimento, nós vamos falar um pouquinho a respeito daquele corpo de Jesus. Depois de estar todo arrebentado, todo moído,
que ninguém queria nem olhar. Um homem falou assim: eu quero esse corpo, eu vou cuidar desse corpo. Então, hoje, há um convite de Deus para mim e para você. Qual o interesse que nós estamos tendo pelo corpo? Um corpo ferido, um corpo machucado, um corpo sem nenhuma atração. Que você olha e nós temos um monte de julgamento, um monte de palavra, um monte de desprezo, um monte de condenação, fazemos um monte de linha de raciocínio, mas o quanto nós temos nos envolvido para limpar esse corpo, para realmente fazer com que o corpo de Cristo, que hoje é a igreja, funcione na terra, como esse homem fez, nós vamos estar lendo aqui. Amém? Então, quem quiser abrir a sua Bíblia aí, eu vou ler em 3 traduções diferentes. João 19:38. João 19:38. Numa versão fala assim: depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, ele veio e levou o corpo. Outra versão. Depois disso, José de Arimateia, que tinha sido discípulo secreto de Jesus, porque temia os líderes judeus, pediu autorização a Pilatos para tirar da cruz o corpo de Jesus. Quando Pilatos lhe deu permissão, José veio e levou o corpo. Estava com ele Nicodemos, o homem que tinha ido conversar com Jesus à noite. Nicodemos trouxe cerca de 35 litros de óleo perfumado, feito com mirra e aloés. Uma outra versão, José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Amém? Então, nós temos aqui algumas coisas e nós temos alguns problemas para resolver. E a gente estava conversando hoje à tarde sobre isso, algumas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E eu falei para minha esposa assim, falei, sabe qual que é o nosso problema? Que é muita carne e pouco espírito. É muita carne e pouca presença de Deus. É muita carne e pouca entrega. Então, a gente não consegue evoluir muito. Porque tem um monte de gente e existem regras. Regras que já são postas por líderes. E a nossa resistência a essas regras, por acharmos e por termos um pensamento que assim é melhor, ou assado é melhor, eu já sei como é que eu faço, eu acho melhor fazer isso ou aquilo, você tem as suas regras, eu tenho as minhas regras, e nós temos uma liderança, às vezes, fictícia ou parcial. Nós temos uma liderança, às vezes, no próprio Deus e no próprio Jesus Cristo e no Espírito Santo, até onde a gente quer, e nós temos uma liderança também nos homens, pastores, apóstolos, até onde a gente acha que dá para ir. E aí começa-se um problema sério. Porque o que acontece? Se existem regras, e se essas regras não estão contra a palavra de Deus, e ainda que elas são faladas por homens, essas regras são para ser cumpridas. E Jesus, então, ele vai sempre bater nisso, ele vai sempre falar para que nós obedeçamos, para que nós andemos nisso, porque isso é para nós proteção. E dentro desse quadro que nós estamos inseridos, de coisas que temos para resolver, e existem outras pessoas inseridas nisso também, o que eu vejo? Resistência a regras. Isso é carne. Isso é natureza humana que não foi para a cruz. Isso é natureza humana que não se deixou tratar pela presença de Deus e pelo Espírito Santo. Por isso, tanta resistência a regras. Teve uma irmã que me mandou ontem assim, pastor, a palavra que eu tenho que postar deu 10 minutos e 46 segundos. Posso postar ou refaço? Aí a pessoa fala assim, é muita gracinha. Só passou 46 segundos. Posta e acabou. Não é gracinha. Ela está se protegendo debaixo de um princípio de obediência, porque a liderança dela, que sou eu, já instituí que aquela palavra que as pessoas colocam, os irmãos colocam no grupo, no Ministério Morro e no Aljava, é no máximo 10 minutos. E eu não sei, que às vezes as pessoas não entendem o que é máximo. No máximo 10 minutos.
Aí a pessoa põe 12, põe 13, põe 14, põe 15, não pergunta, não informa, não fala se pode. E aí a irmã que veio perguntar, fala, nossa, é muita frescurinha também. Não é frescurinha. Não é frescurinha. Ela está debaixo de uma liderança, que ela está andando, e ela entende que ela passou de um limite. Mas a regra pode ter uma exceção. Aí ela veio me perguntar, esta regra de 10 minutos pode ter uma exceção de 46 segundos ou eu refaço? Você entendeu? Falei, não, irmã, pode postar assim mesmo. E agora há pouco ela me mandou, não entrei no Oséias hoje à tarde porque estava preparando a palavra para quinta-feira. Ah, outra frescura, também não. Porque, na verdade, o que acontece? Você e eu, nós temos que entender que nós temos que prestar contas. Qual era o meu grande problema? Um dos meus grandes problemas? Não ter para quem prestar conta. E quando eu não tenho para quem prestar conta, eu me perco totalmente. Eu, particularmente, eu fico perdidaço. Porque a minha tendência natural da minha carne, meu temperamento, a minha criação, aquilo que a vida me impôs, a forma que eu vivi, eu sou demasiadamente independente. Então, eu faço o que eu acho que está certo. Então, se eu não tenho uma liderança para prestar conta, eu vou continuar fazendo o que eu acho que está certo, e se tiver errado, deu zebra. Agora, quando eu tenho uma paternidade, quando eu tenho um pastor, quando eu tenho alguém para prestar conta, aí me é imposto limites. Aí eu funciono. Então, eu sou uma pessoa que eu não posso caminhar sem paternidade. Não posso. Se eu caminhar sem paternidade, fadado ao fracasso. Acabou para mim. Acabou. Isso aí eu tenho que pôr na minha cabeça, bem colocado. O pastor Herbert, até quando ele estava perdido, já, na última conversa que eu tive com ele estava na mesa dele, a gente saindo do escritório dele, ele falou assim, Alexandre, não fica sem um pai, vai te fazer falta. Entendeu? Eu estava acabando de me desligar dele, como meu pai espiritual, e ele já estava totalmente perdido. Mas a última palavra de um pai perdido, filho, não fica sem um pai, vai te fazer falta, eu te conheço. É isso que ele estava falando para mim. Foram as últimas palavras que eu ouvi do meu pai, do meu ex-pai, do pastor Herbert. Você entendeu? Porque ele me conhecia. E ele acertou na mosca. Porque eu não fui atrás de um pai e aconteceu tudo o que vocês sabem que aconteceu. De fechar ministério, minha vida virou uma bagunça. Porque eu não tinha uma referência. Então, você que está tendo a sorte de ter um pai, e de ter um pastor, de ter uma liderança. Ah, mas você está falando isso porque você é pastor? Não, eu também tenho o apóstolo para prestar conta. Eu estou falando isso porque isso é de proteção para você. Eu não estou falando para a irmã nem para exaltar ela do que ela está fazendo e nem para falar assim, olha como estão me respeitando. Não. Eu só estou dando um relato de alguém que está andando numa rota e que está falando, eu vou ficar nessa rota de uma forma que eu esteja protegida, porque a regra é assim. Então, nesse grupo que está com problema, que nós estamos inseridos e tem umas coisas para resolver, é exatamente isso. Tem liderança, tem regra, e as pessoas estão batendo de frente com a regra. Então, aí você fala assim, vamos fazer oração. Vamos fazer jejum e vamos repreender os demônios da desobediência. Não vai adiantar. Vamos fazer oração e vamos expulsar os demônios da rebeldia. Vamos fazer, entendeu? Porque já, muitas vezes, os demônios já foram vencidos. Mas é a nossa carne mesmo, é a nossa decisão pessoal. Eu não quero obedecer. Eu não quero fazer isso. Eu acho que é muito, eu acho que é pouco, eu acho que é alto, eu acho que é baixo, eu acho que é escuro, eu acho que é claro. Eu acho. Mas e aquela voz que está falando para você, que no caso é a voz do apóstolo? Aquela voz não está valendo nada. Então, quem está com problema nesse ambiente, aquela voz não está valendo nada. Não está representando nada. Então, eu falar aqui, ó, quem for pôr as palavras, 10 minutos no máximo, não vale nada. Aí vai e faz o que quer. Então, o que eu penso? Tem gente pondo a mais, eu não falo nada. Por enquanto, eu estou quieto. Só que eu estou observando, porque lá no coração já está estabelecido uma rebeldia, uma desobediência, uma falta de reverência, uma falta de se submeter a uma paternidade.
Chama de pai, mas faz o que quer nessa área. Chama de pai, mas não honra. Chama de pastor, mas não obedece. E aí o que acontece? A gente fica observando. Vamos ver até que dia ou até quando que a pessoa vai ficar vendo o comportamento dos outros, o que está falando, e tomara que ouça essa palavra hoje, em nome de Jesus, e alinhe 10 minutos. É uma coisa difícil? Não é. É só separar o negócio. E eu já dei sugestão, se você tiver uma palavra de 20, de 30, de 40, de um ano, divida 10 minutos por semana. Não falei para não pregar 50 minutos. 5 dias. Faz uma série no seu dia. Série do Richard aqui. Série sobre tal coisa. Pastor, deu 50 minutos. Beleza, posta 10 por semana. Em 5 semanas ele vai passar o que ele precisa falar em 50 minutos. Mas não dá para ele postar 50 minutos lá, porque é 10. Então não dá para você fazer o que você quer, porque tem uma regra, tem alguém, e nós vamos ter problema com isso. E se teve um peão nessa terra que teve problema em não obedecer regra, eu mesmo. Porque eu detestava a regra. Eu detesto ser mandado, eu não gosto, eu tenho que me matar para ser mandado. Eu tenho que decidir, eu vou ser mandado e acabou. Esses dias eu passei, não faz muito tempo, não, 1 mês e pouco, 2 meses atrás, eu estava atravessando a rua aqui em Duartina, o cara do carro parou, fez assim para mim, ó. Do jeito que ele fez para mim, eu fiquei parado. Aí ele foi com o carro. Aí eu andei a quadra do Zanata na outra esquina, tô lá, o cara foi, parou com o carro, fez assim para mim, ó. Aquilo eu fervi por dentro. Aí eu atravessei. Falei, Deus, por que eu tenho isso? Sim, porque você detesta ser mandado, até quando é bom para você. Entendeu? Para os irmãos entenderem a minha guerra. Os caras estão me servindo. É uma gentileza. Atravessa. Estão parando para eu passar. Era para ficar alegre e só atravessar. Mas a resistência era tão violenta de não receber ordem, que eu paro, eu travo, aquilo me ferve por dentro e eu fico. Se o cara ficar parado lá, eu fico aqui. Eu não tenho pressa. Até ele passar com o carro dele. Entendeu? Por quê? Rebelde, desobediente. É isso aí. Aí eu falei, meu Deus, me ajuda. Aí em cima disso comecei a orar. E graças a Deus, Deus está me dando graça. Então você vai ter que orar. Pastor, eu detesto receber ordem também. Vai orar. Pastor, eu prefiro fazer. Vai orar. Vai orar. Não é muito difícil. Uma vez no açougue lá, numa das vezes que eu surtei, mas aquele dia eu surtei com um funcionário, no último açougue, no fatídico, eu estava lá trabalhando de boa, estava um sabadão até tranquilo, umas 9 e pouco da manhã, tudo em paz. Eu vou no tanque lá no fundo, uma caixa cheia de água, com 5, 6 pacotes de linguiça imerso naquela água. Extraiu o pior de mim imediatamente. Imediatamente. Quando eu olhei aquilo, extraiu o pior de mim. Eu virei aquela caixa dentro do tanque com tudo, fui lá, fechei as 3 portas do açougue, fechei o açougue, chamei todos os funcionários. Falei, ó, eu vou falar uma coisa rápida e eu vou precisar dar uma decisão agora. Quando eu abrir essa porta aqui de novo, quem decidir ficar aqui dentro para trabalhar comigo vai ser do meu jeito. Se você achar que não está bom, quando eu erguer a porta, eu já vou te pagar e você saia por ela e vai seguir o seu destino. E se você achar que você vai fazer o que você quiser aqui, para você fazer o que você quiser, monte um açougue para você. Entenderam? Agora eu vou abrir a porta. Fui lá abrir a porta, tudo em paz. Um rapaz saiu, mas não por causa minha, por causa de um problema com outro funcionário. Então nós temos que entender isso, tem regra. Não pode pôr a linguiça dentro da água, porque aquela água, ela tira o tempero, ela tira o sal e ela estraga o meu produto, que eu fiquei um tempo para fazer aquilo. Não pode. Você entende isso, que não pode? Mas aí você inventa a sua regra. Eu quero fazer isso, eu vou pôr. Aqui não. Então você abre um açougue para você, você faça a sua linguiça, você põe lá na água, na sua caixa, e você serve os seus clientes com essa linguiça ruim, sem sal, tudo aguado. Problema seu, mas daquela porta para fora. Então nós vamos ter que entender que aqui dentro tem regra. Não é uma regra humana, mas é uma regra do próprio Deus que a gente tem que obedecer, porque isso é para proteção.
Então, se você tem dificuldade de respeitar, de obedecer, de se entregar aquilo, nós vamos ter que, se quiser conversar, a gente conversa, mas uma saída é orar, reconhecendo isso, falar, Senhor, eu detesto obedecer regras, eu tenho meu próprio jeito, eu penso outra coisa, eu não gosto da igreja pintada de vermelho, eu não gosto dessas colunas, eu queria, não sei o que você pensa, mas tudo que você pensar concernente a qualquer coisa, você vai ter que se encaixar, porque a igreja vai ficar vermelha, pelo menos por enquanto. Você entendeu? O apóstolo tem o jeito dele, vai ser daquele jeito, e eu vou ficar lá, de boa, porque eu decidi fazer isso. Ó, fazer tal coisa, agora é assim, agora é assado, agora é lá. Eu confio ou não confio? Eu tô com o cara ou não tô com ele? Tô com o apóstolo ou não tô? Você tá comigo ou não tá comigo? Tá, então vamos. Mas você tá até onde interessa? Você tá até onde dá certo para você? Até onde você tá confortável? Deus não tem chamado ninguém para ficar confortável. Ninguém. Não tem um chamado de Deus para ninguém nessa terra para ficar confortável, porque confortável, conforto, tinha lá no Éden. Nós jogamos fora. Nós jogamos fora. Agora Jesus veio para reconquistar o Éden para nós, mas agora nós vamos ter que tomar posse disso. Aquele conforto aqui nessa terra, daquele Éden, não existe. Você pode chegar avançando em bastante coisa, mas aquilo lá, pastor, eu queria aquilo lá de Adão, você jogou fora. Por que eu falo que você jogou fora? Porque nós somos representação. Se fosse eu e a Fábio, nós teríamos feito a mesma coisa. Se fosse o Richard e a Mayara, a mesma coisa. Qualquer casal teria feito a mesma coisa. Adão nos representa. Não adianta falar assim, eu tenho uma raiva de Adão porque ele fez isso comigo, a Eva. Não precisa ficar com raiva deles, porque você ia fazer exatamente a mesma coisa. Porque eles só representaram aquilo que seria a nossa própria decisão. E agora, nós estamos em um lugar onde nós precisamos reconquistar as coisas, mas aquela sombra e água fresca, aquela vida que nós pensamos no paraíso, aquilo lá acabou. Então Deus tem nos chamado justamente para nos tirar desse conforto carnal, almático, rebelde, que parece que está tudo bem, que você não chegou a lugar nenhum, para justamente nos colocar numa condição melhor nessa terra. Você pode ver que todas as vezes que você sai da sua zona de conforto, da sua carne, você começa a andar diferente. O que Deus tem feito na minha vida agora para poder caminhar? Estou fazendo tudo o que eu não queria fazer. Por quê? Ele precisava bater aonde eu resistia. Deus vai te quebrar aonde você não quer, irmão. Para de se iludir que vai ser aonde você não quer. Pastor, não gosto disso. Então é aí que ele vem. É aí que ele vem. Tem guerra. Sexta-feira a pastora ligou para mim, era 7:07. Pastor, ora, nós não vamos poder ter atendimento hoje, e ora, dá para orar, dá lá, porque um irmãozinho da nossa igreja foi mandado embora hoje, ele vai casar amanhã. E nós vamos ajudar ele a fazer uns negócios e tal, para ajeitar o casamento. O cara ia casar no sábado, foi mandado embora na sexta. E ele tinha ido perguntar, eu vou casar, eu tenho um projeto, vocês vão ficar comigo? Os caras falaram, não, tá tudo bem. Pode casar, pode marcar a data, pode se programar. Na terra, ele estava seguro. Aí ele marcou a data e foi casar. Um dia antes, Deus permite que o irmão seja dispensado do trabalho. E ele subiu no altar ontem, desempregado. Entendeu? Então Deus permite certas coisas para nos tirar dessa zona de conforto. Eu não sei o que Deus está trabalhando na vida do irmãozinho. Eu só sei que eu orei por ele, abençoei ele, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Ele vai arrumar o trabalho, vai receber o acerto dele, ter o seguro-desemprego, e daqui a pouco ele vai estar trabalhando, e eu vou ouvir boas notícias, que vai ficar melhor a vida dele. Eu tenho certeza disso. Só que naquele momento dá um baque. Naquele momento você se choca, porque você quer esse conforto, eu quero. Lógico que ele queria casar empregado, tanto é que ele foi perguntar, tá tudo bem? Eu vou continuar aqui? Lógico que você queria um monte de coisa. O Mateus falou assim, pai, Deus é detalhista, né, cara? Ele faz os negócios assim, daqui a pouco ele pega a gente. O Mateus me falou ontem, pai, Deus é detalhista, ele vai fazendo um negócio, daqui a pouco ele pega a gente. Por quê? Porque ele precisa tirar certas coisas. E se ele te deixar nessa zona de conforto, nessa tranquilidade que muitas vezes a gente está, isso não vai acontecer. Porque nós estamos vivendo muitas vezes essa vida desse homem aqui, José de Arimateia, que servia Jesus secretamente.
porque temia os judeus. Temia a religião, temia a estrutura, temia o sistema. E Deus vai ter que nos tirar desse lugar. José de Arimateia servia a Jesus, seguia Jesus, secretamente. Então aqui, o que aconteceu? Por que uma das traduções fala assim, que ele foi, tipo, ousadamente pediu o corpo? Porque um cara que seguia secretamente, ele teve que romper com um monte de coisa. Ele teve que falar, cara, eu vou pegar esse corpo. Ele rompeu. Deus está nos chamando para um lugar, para um lugar em Deus, onde nós vamos romper com as nossas limitações. Chega de servir a Deus secretamente. Chega de servir a Deus da forma que você acha que está. Agora é hora de limpar o corpo. Agora é hora de encarar esse corpo sujo, todo arrebentado, que é essa igreja suja que representa o corpo de Cristo, e você vai ter que ser levantado para isso. Saia da sua zona de conforto. Pare de servir a Jesus secretamente. Pare de servir a Jesus dentro da religião. Pare de servir a Jesus dentro de uma estrutura. E para isso, esse homem precisou expor a vida dele. Esse homem precisou arriscar tudo. Esse homem se envolveu com o templo. Esse homem se envolveu financeiramente, porque ele tinha cavado numa rocha, ele tinha mandado cavar numa rocha lá, uma tumba, um lugar lá. Ele cedeu aquilo nunca tinha sido usado. Ele fez para ele ou para alguém. E ele cede aquilo. Então ele envolve a finança dele, ele envolve o medo que ele tinha dos judeus, ele se entrega em tudo. É a oportunidade que o Senhor está nos dando para sair do secreto. Para falar assim, Senhor, é o Senhor. Porque aquilo foi público. Aquilo chegou lá, teve que pedir lá para o chefão, me dá o corpo dele, para eu limpar. E aí aparece Nicodemos junto, que eu nunca tinha lido esse negócio, com 35 litros para ungir. O cara tinha falado, mas como que eu vou fazer isso? Eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus falou assim, rapaz, você é mestre, e você não sabe o que é nascer de novo? E quando ele vê Jesus morto, e quando ele vê esse homem envolvido para pegar aquele corpo, cuidar, para ir lá, ele se envolve com aquilo. Então, a pessoa que agora há pouco não entendia nada, agora ele está envolvido com aquele negócio para fazer o melhor que ele podia para aquele corpo daquele homem que tirou ele de lugares feios. Então, Jesus está me chamando e está te chamando para encarar esse corpo de frente. Irmãos, o corpo é feio. Jesus estava desfigurado. Jesus estava lancetado. Jesus estava tudo cheio de sangue, esbofeteado, inchado, é feio. O corpo é feio. Para encarar isso aí, dá medo, porque mostra trabalho, requer entrega, requer renúncia. Você vai ter que se entregar com tudo que você tem para limpar o corpo. E há um convite para Deus hoje, de Deus para nós hoje. Você vai encarar ou você vai ficar onde você está? Você vai sair do secreto e vai se envolver de verdade publicamente, ou você vai continuar servindo Jesus à distância? Só fazendo o que os outros faziam. Porque um monte de gente tinha essa oportunidade. E aquele corpo, em algum lugar, as pessoas olhavam assim, nossa, como está feio. Olha o que fizeram com ele. Não precisava fazer tudo isso também. E relatos, que é o que nós fazemos hoje. Nossa, como a igreja está esquisita. Olha o pastor tal. Nossa, para que falar isso? Não precisava também ter falado aquilo. Ah, eu acho um exagero. Ah, eu acho pouca coisa. Podia entregar mais. Você está falando do corpo. Todo dia, quase. A gente que é crente. Mas o que você está fazendo para limpar isso? O que você está se envolvendo para dar um lugar digno para o corpo? O que você está fazendo para preparar um lugar para o corpo? Para falar assim, não, eu vou preparar um lugar para o corpo. Agora eu vou dar tudo que eu tenho. Eu vou preparar um lugar para esse corpo. Eu vou entregar, eu saio do secreto, eu renuncio isso, eu abro mão de mim mesmo. José de Arimateia estava abrindo mão dele mesmo. Você vai ter que abrir mão de você mesmo e eu também. Segredo do sucesso. Abrir mão de você mesmo. E limpar o corpo. Parar de andar com a multidão, parar de andar no secreto, parar de andar na religião, parar de andar... Parece que está tão envolvido
e fala da igreja, e fala de um, e fala do outro, se vai para lá e vem para cá, mas não se envolve quando precisa, não se entrega, não renuncia a nada, quer continuar andando escondidinho. Ah, não dá, pastor, porque se eu falar, né, que se eu denunciar, se eu arriscar, deixa para lá, melhor continuar secretamente. Porque aí os judeus não me perseguem, eu fico de boa, eu vou lá na sinagoga, eu posso entrar, posso sair, tenho amizade com todo mundo, sou bem visto, sou bem quisto, mas eu sirvo a Jesus. Questionável, porque tem regra para servir a Ele, tem uma forma para servir a Ele. Não dá para você inventar um negócio, não dá para servir a Jesus secretamente. Ou você serve a Jesus de verdade, entregando tudo que você tem para Ele, ou você não serve a Jesus. Esse homem, na verdade, esse secretamente para mim, ele estava assim, era um simpatizante, era alguém que falava, esse Jesus é interessante, mas tem os judeus. Então Jesus tem que parar de ser interessante para você. Jesus tem que ser o nosso tudo. Eu vou dar tudo. Eu vou limpar, eu vou pegar, eu vou falar com o governo, eu vou falar com os judeus, eu vou ser excluído, eu vou ser morto junto, eu faço qualquer coisa, mas esse corpo, eu me interesso por ele. E eu tenho um destino para ele. Você tem um endereço para o corpo? Você tem preparado espiritualmente um lugar para limpar o corpo? Você tem 35 litros de azeite? Custa dinheiro? Você tem coragem de deixar de mexer no seu bolso e ver 35 litros de azeite e falar, eu vou pôr tudo isso aqui? É um exagero, né? Mas Nicodemos falou, vai tudo lá. Você tem? O que você tem? O que você está disposto a fazer de verdade pela sua vida, pela sua casa, pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos, pela obra, pelo corpo? O corpo é aqui, ó, nós. O que você está disposto a fazer por isso aqui, ó, para isso aqui funcionar? O que realmente você tem de verdade para romper com tudo, para sair dessa vida secreta e se entregar por isso aqui, ó, para sarar? Em vez de olhar e falar, nossa, o Diego é esquisito, o Alexandre é estranho, a Fátima, a Regina, e ficamos só machucando mais o corpo. Você vai limpar ou você vai machucar? Você vai se envolver ou você vai caminhar à distância? Você vai ficar na beirada? O que você vai fazer da sua vida? O que eu vou fazer da minha vida? Qual é a nossa decisão de hoje? Da nossa porção, dos nossos 2,2 litros do Homer de hoje? A nossa decisão. O que você vai fazer com esse alimento? Você vai deixar isso fazer efeito na tua vida e você vai entregar isso e vai falar, não quero mais isso, eu vou romper com tudo? Você vai falar, pastor, eu vou deixar quieto e vou tocar minha vida. Ninguém vai te obrigar a fazer nada. Jesus não conversou com ele antes assim, viu, eu vou morrer. Vem cá, deixa eu explicar para você. Eu vou morrer, vou ficar tudo arrebentado. Por você também. Ficar tudo arrebentado. Faz o favor para mim. Coloca num lugar legal. Você ficou tanto tempo secretamente. Você tem coragem de fazer isso por mim agora? Jesus não falou nada. Jesus morreu lá quieto. Só que ao passar daquele corpo, quando aquele homem viu assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa agora. É minha última chance de sair desse lugar secreto. Aquele corpo todo arrebentado era a última chance de José de Arimateia falar assim, é agora. Se eu não fizer agora, vão levar para qualquer outro lugar. E eu vou perder a oportunidade de limpar esse corpo. Eu quero fazer isso. Eu quero fazer isso. Então, nós precisamos entender que, às vezes, nós estamos com a oportunidade passando na nossa frente. Mas e se for a última chance? Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. E se for a última chance? O que você vai fazer com ela? E se for a minha última chance? O que eu vou fazer com ela? Preciso aproveitar e limpar o corpo. Se Deus está te dando a última chance, está me dando a última chance, é para que nós sirvamos a Ele agora não mais secretamente, mas de uma forma mais escancarada possível. A minha vida é Jesus e acabou. Mas vão te perseguir, Jesus. Mas vão te matar, Jesus. Mas vão, é Jesus, vai custar, é Jesus, é Jesus. Acabou. Eu não quero mais saber de nada. Eu vou sair disso.
porque os judeus não têm nada para me dar. A estrutura não tem nada para me dar, a sinagoga não tem nada para me dar, porque se eles tivessem alguma coisa, eu não estaria nesse desespero. Aquele homem estava desesperado vendo aquele corpo, ele teve que romper com muita coisa. A gente lendo agora, parece que é fácil. José de Arimateia foi lá, falou, me dá o corpo que eu vou limpar, eu tenho lugar para pôr. Não, ele teve que romper com muita coisa. Ele teve que moer ele mesmo. Ele teve que ficar igual o Jesus que ele estava vendo. Ele teve que tomar posse daquele corpo arrebentado. Eu vou ficar assim, mas esse eu limpo. Você vai ter que se moer para limpar o corpo. Limpar o corpo dá trabalho. Limpar o corpo é cansativo. Limpar o corpo assusta. Mas nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer na nossa vida. É uma decisão nossa. É algo que Deus está nos chamando. E ele tem uma linha de raciocínio bem certinha. Ele não se perde em nada. Ele vai chamando, você vê passagem, várias passagens do cego de nascença, chamado para limpar o corpo, chamado para resistir, chamado para não viver secretamente. Aquele homem lá é tremendo. Para quem curte vida no Espírito, João 9, cego de nascença. Explica tudo. Pastor, não entendo nada sobre vida no Espírito. João 9, o cego de nascença. Ali você já tem um resumo que Jesus deixou para nós. Isso aqui é vida no Espírito. Porque aquele homem é quebrado, afrontado em tudo. E ele vai vencendo, 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 vencendo. Até ser expulso daquele lugar e encontrar Jesus lá fora. Então precisamos disso. Porque Jesus tem essa linha de raciocínio. É isso que ele está esperando. É isso que tem para nós. É isso que está reservado. Tem algo mais fácil? Não. Mas se eu viver quietinho aqui, não vai dar, irmão. Não tem jeito. Para de se iludir, de se enganar, que você está vendo que você está todo arrebentado, arrebentada. Essa vida não está dando certo. Isso que você está fazendo não está dando certo. Jesus está te chamando para outra coisa. Isso não está dando certo. Para com isso. Não vou viver assim mesmo, porque esse é o meu estilo de vida. Mas esse estilo de vida seu não está dando certo. E você não vai mudar? Quantos anos você tem? 30, 35, 40, 50, 60? Vai morrer assim. Parecia a impressão que eu ia morrer daquele jeito mesmo. De tão duro, de tão teimoso, de tão desobediente, de tão rebelde. Eu tenho o meu estilo. Mas seu estilo não está dando certo. Você não está conseguindo fazer nada, você não está indo para frente, você não sai do lugar. Você é um... Não, mas eu tenho o meu jeito. E esse homem tinha um jeito dele, de servir a Jesus secretamente. Mas ele teve que romper com isso daí. Ele teve que jogar isso por terra, ele teve que sair da hipocrisia. Sabe o que é servir Jesus secretamente? Hipocrisia. Entra aqui, uma roupinha, senta, levanta a mão, e depois lá fora você faz o que você quer. Hipócrita. Servir Jesus secretamente. Por quê? Porque a estrutura lá de fora me cobra. Quem é o teu judeu? De quem você tem medo? Faz uma pergunta para você, de quem você tem medo? Para não se entregar inteiramente, para se envolver com Jesus de verdade. A quem você teme? Quem é o teu judeu? O teu marido? É o teu trabalho? Tua filha? Teu patrão? Quem que é o teu judeu? Quem que você fala assim, ah, se eu falar mesmo, se eu rasgar, vai dar problema para mim? Você tem medo de quem? Você precisa saber de quem você tem medo para você vencer isso. Porque ele aqui, ele sabia a quem ele resistia, a quem ele tinha medo. A quem ele resistia, não, de quem ele tinha medo. Ele servia secretamente porque ele tinha medo dos judeus. E ele temia aquilo. Tem alguém, alguma coisa dentro de você, dentro de mim, que nos paralisa. E isso que você tem medo de entregar-se completamente para ele, isso tem que cair por terra. Porque às vezes você já foi ferido aqui dentro, se entregando. Eu conheço gente que hoje está com dificuldade de voltar a servir com tanta intensidade, porque foi muito machucada quando fez. E agora está difícil de retornar. Por que se machucar de novo? Mas a pessoa vai ter que sair do secretamente para se machucar
Eu vou limpar o corpo. Quem que é o teu judeu? Uma frustração, uma decepção, uma dor, uma queda de um homem, um adultério que você passou, alguém que te perseguiu, alguém que te feriu. Quem é o teu judeu? A quem você está temendo para não servir a Jesus da forma que tem que ser servido? Quem é o teu judeu? Que está fazendo você temer mais uma estrutura, uma religião, do que o próprio Cristo, que você sabe que é o Deus verdadeiro. Quem é o teu judeu? A quem você está prestando maior culto? Por que você está dividido? Tem medo de decepcionar de novo? Tem medo do quê? Qual que é o teu medo? Qual que é o teu judeu? Qual que é o teu pânico? Qual que é a tua frustração? Qual que é a tua dificuldade? Qual que é a tua resistência? Quem é o teu judeu? Você precisa saber isso. Porque se você descobrir isso, você vai conseguir ter um avanço na sua vida. Porque hoje, de repente, você não sabe nem o que você teme para não servir Jesus inteiramente. Para sair dessa forma de servir Jesus secretamente. Então, é importante que você detecte isso. É importante que você saiba exatamente aonde você está presa ou preso, para que você rompa isso. Quem é o teu judeu? Incredulidade? Quem é o teu judeu? O pânico? O rancor? O ódio? A falta de perdão? Quem é aquele que te resiste? Qual a estrutura que você está preso? Esse judeu é exatamente a representação disso, uma estrutura que esse homem estava preso. Ele não conseguia romper. Uma estrutura imputada, que às vezes está aqui dentro lá da sua cabeça. Algo que já foi programado, como um chip que é depositado. O Richard vai pensar assim, o Alexandre vai pensar assim e o Diego vai pensar assim. E nós ficamos ali presos naquilo lá. E vai da minha decisão, do Richard e do Diego, assim, eu não quero mais esse chip programado para me levar aonde eu não quero ir. Eu vou limpar o corpo. E vou sair desse secreto. Então o Diego vai ter que decidir isso. Não é a Val, não é a Sara, o Samuel, eu. A gente pode aconselhar, orar, mas a decisão é dele, a decisão é sua, a decisão é minha. Porque existia um monte de chip aqui que eu tive que decidir. Quando eu fui confrontado e tive a possibilidade, tirar ou não tirar. Mudança de mentalidade, renovação de mentalidade em Deus. Vai ser uma decisão sempre sua. Mas você vai ter que saber aonde você está preso, qual a estrutura, qual o sistema que te aprisionou. Tem um sistema que te pegou. Tem um lugar que te pegou. Alguma coisa aí dentro aprisionou você. E você não tem coragem de dar um próximo passo e falar assim, eu vou passar por aquilo de novo. E você recua. E você vai precisar avançar. Deus está nos chamado para avanço. Deus tem nos chamado para romper. Deus tem nos chamado para assim, eu tenho que quebrar toda essa estrutura. Aquele homem, ele estava numa situação que ele teve que entregar tudo aquilo e foi para ele algo de avanço. Nós estamos falando dele até agora. Ele teve a honra de ser a pessoa que limpou aquele corpo. Quando Jesus ressuscitou, com certeza ele ficou sabendo. Quem limpou, onde ele ficou. E quem que era aquela tumba? José de Arimateia. Ele rompeu, ele me servia secretamente. Meu corpo serviu para isso? As minhas marcas serviram para isso? O sangue escorrendo aqui, aquela marca da coroa de espinho? Tirou ele secretamente? Valeu a pena. José de Arimateia. Mas tem mais, Jesus. 35 litros de óleo ungido. Sabe quem? Nicodemos. Se Nicodemos serviu para isso, valeu a pena. Então Jesus está me convidando e te convidando. Olhe para o sangue que a coroa de espinho tirou de mim. Olhe para a minha barba puxada. Olhe para as minhas mãos furadas. Olhe para os meus pés furados. Olhe para o meu lado lancetado. Olhe para mim todo desfigurado. Lá do filme da Maiara. Lembra de mim daquele jeito. E muda de rota. Vou falar assim, serviu para isso? Valeu a pena. Tirei você de me servir mais ou menos com as minhas dores, esse era o propósito. Agora eu ressuscitei, eu vou voltar para minha casa à destra do meu Pai. Mas missão cumprida, Nicodemos. Missão cumprida, José de Arimateia. Aí põe seu nome aí.
Nem que seja na última gota, nem que seja pela dor, nem que seja por tudo aquilo. Mas hoje é o dia que Jesus está te convidando. Para de me servir e de me seguir secretamente. Se exponha. Fale quem você é. Tira a máscara. Tira a máscara. Eu sou filho de Deus. Meu Deus é Jesus Cristo Nazaré. Eu sirvo a Ele, acabou. Esse lugar que é tão precioso, que custou tão caro, que era uma coisa rara, um negócio bonito. Ele era rico. Tem uma das versões que fala assim, José de Arimateia, um homem rico. Ele não era qualquer coisa. E essa riqueza, esse status, esse glamour, tudo o que ele tinha pensado mentalmente, que o fazia servir Jesus secretamente, aquele impacto de ver aquele corpo quebrou ele no meio. O corpo tem que te quebrar no meio. Você olhar o corpo hoje, isso tem que tocar o teu coração. Se o corpo arrebentado não tocar o teu coração, você está servindo ao Senhor com uma frieza, com uma indiferença, de uma forma tão secreta, tão escondida, tão estruturada, numa forma tão dentro de um sistema. Jesus está falando, rompe isso. Se envolve com isso. Por que Jesus vai no bolso daqueles caras da lei lá e vai no filho? Para romper com a máscara. Jesus quer tirar a máscara. Os caras não, porque a gente serve a Deus que o sábado, e o sábado, e o sábado, e o sábado, e o sábado. Jesus faz uma pergunta simples. Se cair num dia de sábado, num buraco, um boi ou um filho, você tira ou deixa lá? E eles saíram sem resposta, porque serviam a Deus secretamente. Se cair no buraco, eu tiro, porque dói no meu bolsinho. Se cair no buraco, eu tiro, porque eu amo meu filho. Mas enquanto for coisa que não tiver valor para mim, aí eu estufo o peito e falo, não, sábado, eu guardo o sábado, eu sirvo a Deus, eu faço, eu aconteço, eu isso, eu aquilo. Entendeu? É isso que acontece. Mas quando Jesus enquadra, deixa eu mexer no bolso. Diego, se a Sara cair no buraco, dia de sábado, você tira ou deixa lá? Eu tiro. Eu tiro. Que dói aqui dentro. Para ele agora tá fácil, que a Sara tá ali do lado brincando. Então ele pode estufar o peito, não, sábado eu faço, acontece, mas se der problema, aí mexe. E Jesus está querendo mexer hoje nisso daí. Jesus está mexendo nisso que dói. Hoje é um dia que Jesus está mexendo na minha vida e na tua vida onde dói. Bolso, amor, mentalidade escrava, sistema, religião, prisão, aparência. Jesus está quebrando tudo. Vamos tirar a máscara? Vamos ser verdadeiros? Vamos sair desse negócio? Vou te quebrar. Jesus está querendo provar para mim e para você hoje que nós estamos exatamente como esses homens. O peito estufado, mas um sepulcro caiado. Porque a hora do vamos ver, eu tô fora. A hora do vamos ver, aí não dá, aí é muita coisa, não tem resposta para isso. Melhor ir embora. Oportunidade que eles perderam. Fala, Jesus, agora o Senhor me pegou. Sabe o que Jesus estava esperando? Um José de Arimateia, naqueles homens. Fala, Jesus, agora o Senhor me pegou. Porque se mexer no meu bolso, ou se mexer no meu coração, no que eu amo, eu vou lá buscar. Então, realmente, alguma coisa está errada. Como que eu funciono, então? Como que eu guardo o sábado da maneira certa? Era isso que Jesus estava esperando. Mas eles ficaram sem resposta, sabe por quê? Porque eles não queriam a resposta. Eles não queriam ser ensinados, eles não queriam servir, eles não queriam seguir aquela liderança, porque eles não acreditavam naquela liderança. Por isso nós começamos e vamos terminar. Você acredita na sua liderança ou não? Eles não acreditavam. Eles falavam que servia a Deus. O jovem rico falava que servia a Deus. Eu guardo, eu faço, mas a hora que falou para ele, vende tudo, sai triste, arrasado. Que é o jeito que eu e você saímos muitas vezes. Porque eu não quero entregar tudo. Porque isso faz bem para mim. Então Deus está falando hoje, ó, eu vou requerer a tua riqueza, eu vou requerer até o lugar que você ia ser enterrado. Eu estou requerendo tudo hoje.
Você vem ou você vai ficar no secreto? Você vai tirar a máscara ou você vai continuar nessa vida? E aí a decisão vai ser nossa. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, nós vamos tomar ceia. A pastora vai estar ministrando a ceia aqui, orando por nós, ministrando a ceia em nome de Jesus. Deus te abençoe. Shalom, fique na graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos colocar em pé em nome de Jesus, para muito amor. Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Pai, ajuda-nos a ter coragem. Coragem, ó Pai querido, para sair dos nossos esconderijos, ó Rei da Glória. Coragem para ouvir o Teu nome, Senhor, chamando, ó Rei da Glória, para coisas maiores que a nossa competência intelectual, espiritual, ministerial, Senhor, podem verdadeiramente suportar, Pai. Porque haverão embates, ó Rei da Glória, que nós precisaremos verdadeiramente de um suporte, uma entrega, uma manifestação maior do Teu senhorio, da Tua soberania em nossas vidas, Pai. Estamos clamando, Senhor, para que aquilo que Tu queres venha exercer domínio sobre nós. E deixemos, ó Rei da Glória, toda manifestação, Senhor, daquilo que nós falamos que queremos, Pai, mas lá, na verdade, não queremos entregar, porque ainda estamos no controle de tudo. Pai, como é terrível ver isso. Ainda estamos no controle de tudo. Ainda somos como aqueles crentes da vida agora que Paulo falava, olha, eu não posso falar nenhum alimento sólido para vocês, porque ainda vocês são carnais. Nós não podemos nem falar algo um pouco mais pesado, porque vocês ainda são carnais, ainda estão disputando pelo próprio reino, pela própria vontade, pela própria maneira de ser, de agir, ainda estão cheios de necessidade de não sofrer o dano, Pai. Não encontramos pessoas dentro da tua igreja ainda que queiram sofrer o dano, Senhor. De dar um passo para trás e falar, irmão, vai à frente. Porque bem verdadeiramente, como teu filho falou, a desonra tem se instalado. Porque quando nos rebelamos contra autoridades constituídas dentro daquilo que o Senhor nos manda como autoridade delegar, papai, nós estamos nos rebelando contra ti em última instância. Pai querido, às vezes nós estamos como aquele povo que vinha até Ezequiel e falava, venha, fale algo para nós, seus lábios falam coisas legais, nós gostamos de ouvir aquilo que tu nos orientas. Só que já vem com o coração endurecido, vem com o coração com a resposta de acordo com o seu próprio ídolo. Ezequiel 14, papai. E ali tu estás dando uma sentença terrível, papai. Tu vais deixar com que nós nos enganemos, porque o nosso coração já está cauterizado pela nossa própria cobiça e vontade. Mas hoje, Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti e te pedimos, ó Rei da Glória, que essa mesa carnal, maligna, demoníaca, onde nós passamos, ó Rei da Glória, os pratos, ó Deus da Glória, não os pratos do sangue do corpo de Cristo, mas os pratos da nossa própria carnalidade, a qual temos alimentado com os nossos objetivos, com as nossas motivações, com as nossas carências, com as nossas cobiças, ó Pai, e temos passado de mão em mão, Senhor. E a sabedoria, Pai querido, que deveria ser tratável, plena de misericórdia, cheia de bondade, Senhor, pacífica, a Rei da Glória tem se transformado em algo tão tenebroso, tão maligno, tão carnal, tão demoníaco, meu Deus. Ainda estamos buscando o nosso próprio interesse. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, ei, Kandashi, tira essa mesa do nosso meio hoje, Pai. Tira essa manifestação dessa mesa tão terrível, onde nos alimentamos, ó Rei da Glória, de nós mesmos, ó Pai. E não queremos verdadeiramente seguir aquilo que Tu estás falando. Estamos cheios, fartos, Pai querido, totalmente opulentos, ó Rei da Glória, cheios de obesidade espiritual. E, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Vem, Espírito da verdade, nos convence, Pai. Ainda estamos cheios de achismos. A Tua palavra tem falado que o saber ensoberbece, mas o amor constrói. Então, meu Deus, que esse corpo morto, esse corpo cheio de feridas, de dores, machucaduras, nos constranja. Porque quando ali, Pai querido, aquele homem falou, os judeus, ele estava falando daquela categoria daqueles homens, ao Rei da Glória, cheio de mestrados, os escribas, os fariseus,
aqueles que verdadeiramente eram uma representação de uma mentalidade humana, que chegou a hora do Senhor confrontar, papai. Tinha chegado a hora do Senhor confrontar, era a religião, Senhor. Mas aquele povo, ao Rei da Glória, não queria saber disso e se manifestaram quase que até o final, Rei. Quase que perderam, Pai querido, a oportunidade da tua visitação. Mas agora tu estás falando, olha, eu tenho pessoas que estão como esse corpo morto, o meu corpo morto, está agora na mão de vocês, e eu estou procurando aqueles que serão revestidos do meu Espírito Santo, como aquele samaritano, terão óleo, terão vinho, terão a hospedagem, terão dinheiro para pagar, para depois resgatar aquela pessoa. Pai querido, então, em nome de Jesus, começa a tratar conosco. Vai tirando a dureza do nosso coração, vai tirando a distração carnal, Pai querido, que tem vindo até nós, porque queremos ser saciados. Ontem mesmo estávamos nos lembrando daquele livro do Rick Joyner, onde ele, diante do teu trono de graça, ele procurava as pessoas ali, e o Senhor foi mostrando para ele que aquilo que ele estava fazendo ainda era imerso, banhado do seu próprio desejo, da sua própria satisfação com ele mesmo. Ele queria ser condecorado e honrado, Pai. Nada ainda do que aquele homem com tanto tempo de ministério estava fazendo para o Senhor, era para o Senhor, era tudo para Ele mesmo, Pai. Então nos tira desses lugares tão terríveis, a começar da minha vida. Ô, papai, por favor, vem e despedaça, quebra o jugo, Pai demoníaco, traz a doçura, Pai querido, que de ti procede. Traz, ó Rei da Glória, a unção que despedaça o jugo, Pai. Estamos nessa temporada de nos alimentarmos de Ti, até que Tu venhas, Pai. E que seja hoje, que seja agora, porque o Filho do Homem quer nos libertar, para que nós possamos dizer de boca cheia: somos livres para te adorar, porque não há nenhum tipo de manifestação de opinião alheia que vai nos levar a um lugar onde não tenhamos o poder do nosso Deus para nos fazer triunfar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode gastar um tempinho orando com o Senhor, pedindo perdão. Amém? Peça perdão ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, como a igreja diante de Ti, eu peço perdão, Senhor, por tudo aquilo que temos tocado nessa terra, Pai. Oh, oh, Senhor, tu disseste na tua palavra que o cordeiro deveria receber o prêmio pelo seu sofrimento, para que ele ficasse satisfeito. E às vezes nós, ó Rei da Glória, não temos visto, Senhor, tu estares satisfeito conosco, porque não temos permitido, Senhor, que tu vejas o prêmio pelo teu sofrimento. Por favor, nos perdoa dessa indiferença, nos perdoa dessas máscaras, nos perdoa, Pai. Nos perdoa da opinião do homem ser mais importante do que a tua. Nos perdoa que a nossa própria opinião ainda é mais importante que a tua. Vai quebrando, ó Rei da Glória, os cativeiros tão terríveis do nosso coração. Pai, às vezes não conseguimos dar um passo, porque estamos cativos e presos à nossa religiosidade. Às vezes estamos tão imersos, ó Rei da Glória, no julgamento humano, e nos assentamos na cadeira do legislador, nos assentamos na cadeira do juiz, e assentamos-nos na cadeira do oficial de justiça que vem para cobrar. Não somos eunucos. Não entendemos que somos só amigos do noivo. Ah, Senhor, nos ajuda. Tira de nós essas manifestações tão terríveis, Pai. Nos perdoa, meu Deus. Perdoa minha vida, Pai. Perdoa minha vida, meu esposo, minha casa, meu filho, minha nora, Senhor, Mateus, Letícia. Perdoa-nos como igreja, Pai. Perdoa-nos como ministério, como rede, meu Deus. Perdoa-nos, ó Deus, aquilo que tocamos. E ainda sempre há o nosso próprio interesse, ainda estamos misturados. Perdoa-nos, Pai. E dá-nos a alegria da tua presença e da tua salvação, Senhor. Perdoa-nos andar debaixo do conselho da nossa própria vontade, Pai. Por favor. E estabelece a força do teu nome e a força do teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Vamos cear. Aleluia. Amém, amados.
e o governo do nosso Deus realmente. Amém? Das nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti cada vida que adentrou nesse lugar, cada pessoa, Senhor, que Tu tens colocado para entrar e ouvir pela internet, aqueles que ouvirão ainda esse culto, Pai. Em nome de Jesus, venha nos abençoar. Nos cobre com o Teu manto, Senhor, e ajuda-nos a tomar a porção diária para vencermos todo dia o mal. Obrigada por todo aquele que tem ofertado, primiciado, Senhor. Essa semana foi a semana de primícias, Pai. Então, em nome de Jesus, vai abençoando cada vida, Senhor, que estendeu a sua mão para ofertar, para dizimar, Senhor. E coloca a tua mão santa, poderosa em nosso meio cada vez mais. E o teu nome seja engrandecido e glorificado. Em nome de Jesus, amém? Está encerrado. Dê um abraço aí para o seu irmão. Shalom, shalom. Fiquem com Deus. Amém?